Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, nosso querido instituto fundado por Diolindo Amorim, tendo presidente de honra o nosso Jorge Andréa e tantos outros luminares que trouxeram o ICEB até aqui. Nós, neste instante, mestre amado, queremos dirigir nosso pequenino coração na direção do teu, agradecendo-te por estarmos aqui na condição em que estamos, por estarmos aqui na condição de estudarmos o teu evangelho de luz e a codificação excelsa de nosso querido codificador Allan Kardec. Nós te rogamos, Jesus, bênçãos por sobre todos os nossos irmãos, atravessando suas situações provacionais e expiatórias, que eles tenham o beneplácito, a benemerência, o calor do teu amor, da tua misericórdia, o manto de Maria por sobre todos eles. Abençoa todas as casas de amor que estão aqui representadas em ambos os planos de existência. Em especial, Jesus, ao te rogarmos essas bênçãos por sobre nossos mentores, nós te rogamos, abençoa abundantemente nossa querida irmã, companheira, amiga Dalva Silva Souza, que mais uma vez vem aqui ao nosso querido Instituto para trazer o fruto das reflexões que tem feito ao longo de tantos anos em contribuições expressivas para o estudo e a divulgação do teu evangelho e da doutrina espírita. Desce sobre ela, Jesus, a tua mão de amor, de paz e de luz. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, como nós já dissemos, a Dalva Silva Souza vem aqui mais uma vez para trazer, aqui hoje está fazendo o estudo do Reino dos Céus, uma nova realidade social. Dalva é formada em letras, tem especialização em administração escolar e educação à distância, no movimento espírita, é expositora em vários estados do Brasil, diretora e vice-presidente da Comunidade Espírita Esperança, em Vitória, porque ela é do Espírito Santo, pesquisadora da Fundação Espírito Santense de Pesquisas Espíritas, a FESP, membro do Círculo de Pesquisa Espírita, diretora do Departamento da Doutrina da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, membro da diretoria do Movimento Paz no Espírito Santo, desde 2001, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, vice-presidente dessa mesma federação, presidente dessa federação e presidente do Movimento Paz, isso em datas e durações alternadas. É colaboradora das revistas Reformador, Revue Spirite, do Centro do SEI, Revista Deus Conosco, Presença Espírita, Revista Cultura Espírita do ICEB, com nossa alegria. Atualmente, permanece nas equipes da Federação Espírita do Espírito Santo, é coordenadora do Núcleo de Estudo do Evangelho, integra a equipe do Núcleo de Pesquisa Espírita e o Conselho Editorial da revista Ascenda. Ela tem livros publicados, Magnetismo, Curador e Imortalidade dos Poetas Mortos, em coautoria com Lamartine Palhano Júnior, Os Caminhos do Amor, Os Caminhos da Liberdade, Conflitos Conjugais, Manual para Pais e Professores de Adolescentes, em coautoria com Leila Brandão, Manual para Falar em Público, em coautoria com a Leila Brandão e a Silene Guida, A Morte Não é Bem Assim, em coautoria com a Leila Brandão e a Silene Guida, A Mãe na Vitrine, em coautoria com Leila Brandão e Silene Guida, e Na Medida Certa, em coautoria com Leila Brandão. E está aqui trazendo para nós, dando
um introito, ela vai publicar essa série que está fazendo aqui conosco sobre o Reino dos Céus. Dava, obrigada, querida, outra vez. Somos todos ouvidos. Deus te abençoe. Eu agradeço pelo convite, viu, Nádia? Bom dia para minha xará, Dalva, que está aí conosco hoje, né? Carlos também, nos acompanhando. Que Jesus abençoe a todos pela disposição de trabalhar na divulgação dessa doutrina. E estamos compartilhando, como você falou, em primeira mão, né, essas reflexões sobre o reino de Deus, que é um trabalho que a gente vai ainda disponibilizar para publicação, se Deus quiser, e estamos maturando ainda esse tema, e é bom compartilhar, porque a gente pode até contar com o feedback dos companheiros que vão ouvir. Se tiverem desejo de participar, mandar apreciação, eu vou ficar feliz de receber, porque estamos ainda na elaboração dessas reflexões, e eu julgo que é um tema muito importante. E nós estamos aqui nesse mundo com objetivos definidos pela providência divina, e, segundo nós conhecemos da pregação de Jesus, ele repetiu muitas vezes essa expressão reino de Deus, reino dos céus. Então, como há muitas referências nos evangelhos sobre esse assunto, nós achamos que essa proposição de Jesus é muito importante e ainda não entendemos bem o que é que ele quis dizer com isso, porque já tem mais de 2000 anos dessa pregação e ainda não conseguimos implementar na nossa morada planetária o projeto que ele designa como implantação do reino de Deus na Terra. E essa é uma proposta que tem nuances que realmente não são muito simples de acesso imediato. Por isso que ainda não entendemos bem. E, a nosso ver, o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, chegando à Terra no século XIX, trouxe chaves importantes para que nós possamos compreender efetivamente os textos, porque para as nossas realidades trata-se de leitura dos textos registrados pelos evangelistas. Nós não temos documentação muito farta sobre Jesus e a sua pregação. O que nós temos é o que chegou até nossas mãos do trabalho dos 4 evangelistas. As pesquisas históricas sobre Jesus são muito escassas. Então, nós temos que nos deter na leitura desses textos e não são fáceis para a compreensão. E a doutrina espírita, trazendo chaves para a interpretação, como Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, oferece recursos, ferramentas que nós estamos utilizando para ler os versículos que tratam do reino de Deus. Essa foi uma ideia que surgiu na nossa federativa estadual, quando foi implantado o estudo do Evangelho, e nós, então, optamos por garimpar toda referência do reino de Deus nos Evangelhos e tentar compreender esses versículos dentro do seu contexto, naturalmente, e também dentro da especificidade de cada orientação que Jesus dá. Então, é um tema interessante. Eu vou compartilhar com vocês uma segunda reflexão sobre o tema. Já fizemos a primeira. Na primeira, nós mostramos que, para o nosso entendimento, assim, logo de imediato, tem 2 vertentes. Uma proposta do reino diz respeito ao indivíduo, como o indivíduo cria essa condição de vivenciar essa situação diferenciada, porque o reino está dentro de nós. Como é que você consegue o entendimento, o caminho para esse encontro? Mas existe uma proposição do reino, na outra vertente, que é coletiva.
E nós, nosso primeiro encontro, falamos das duas, comentamos alguma coisa. Hoje a gente vai buscar mais referências sobre essa questão do coletivo. É claro que tudo que você fala do coletivo também implica o individual, tudo que você fala do individual implica o coletivo. A separação é só didática, para nosso mergulho mais adequado nessas ideias, não é? Então, eu vou partir de um versículo que é interessante, foi anotado por Mateus, está no capítulo 6, é o versículo 33. Mateus diz assim: buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiramente o reino e sua justiça. São falas de Jesus que Mateus registrou. E essa fala de Jesus, ela nos remete a uma insatisfação que nós temos comumente no nosso cotidiano. Nós somos pessoas desejantes, nós estamos sempre desejando coisas, e estamos sempre correndo atrás de coisas. E aí, Jesus indica assim: primeiro busca o reino e sua justiça. Todas as coisas que você quer, que a gente deseja, tudo vai ser acrescentado, se você buscar essa primeiro. Então, será que temos buscado o reino de Deus e a sua justiça? Eu achei um parágrafo muito interessante num livro que chama Despertar do Espírito. É um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, escrito por Joana de Ângeles. É um parágrafo que nos fala do que nós estamos vivendo hoje. Diz a Joana de Ângeles: o homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Essa é uma verdade que ninguém vai poder contestar. Essa verdade é comprovada pelo número de suicídios. É uma estatística absurda. Pelo número de gente com depressão, com transtornos mentais. É uma coisa impressionante nos dias atuais. Então, nós, homens e mulheres, neste tempo, foram séculos de cultura, foram séculos de avanços tecnológicos, a vida nos oferece uma face cheia de conforto hoje em dia, mas nós não estamos felizes. A satisfação ainda não se apresenta, continuamos desejando coisas, continuamos insatisfeitos e infelizes com a situação. E aí que nos vem a ideia de voltar ao ensino de Jesus. Aquele versículo, buscai primeiramente o reino e sua justiça, versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, é um ensinamento que está dentro do Sermão da Montanha. Como eu falei, a gente pega o ensino, mas a gente pega o contexto. O Sermão da Montanha foi o primeiro sermão que Jesus pronunciou no começo da sua vida pública, e esse sermão ele abarca os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ele começa com as bem-aventuranças no capítulo 5, vai de 1 a 12. Depois ele fala da missão dos discípulos, são versículos de 13 a 16. Depois fala da lei, da justiça e do reino, nos versículos 17 a 20, já no capítulo 5. E faz contrastes da interpretação da lei. Aprendeste que foi dito aos antigos. Isso, eu, porém, vos digo aquilo. Jesus mostra esse contraste. No capítulo 6, ele vai tratar das relações da criatura com o Criador e ensina o Pai Nosso, que é a oração que a gente repete até hoje. Também ele trata das implicações do conhecimento espiritual em relação à vida material. Nesse ponto, ele inclui 3
3 situações explícitas do que não se deve fazer. Não inquietar-se com o dia de amanhã, não julgar o próximo, não oferecer pérolas aos porcos. Só aqui a gente já teria muitos seminários para a gente desenvolver, mas nós estamos só contextualizando aquela fala de Jesus de buscar o reino e sua justiça. Então, como a gente vê que precisamos estudar, pegando no comecinho das bem-aventuranças, nós vamos ver logo ali uma coisa interessantíssima. Esse estudo, quem quiser aprofundar, tem base numa coleção publicada por Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho. As 7 primeiras bem-aventuranças, elas falam da evolução do homem. São 9 bem-aventuranças, mas as 7 primeiras falam de passos na evolução do homem. As 2 últimas vão falar de circunstâncias que poderão ocorrer se a pessoa entra por esse caminho de renovação que está indicado nas 7 primeiras bem-aventuranças. Então, poderão ocorrer aquelas consequências, né? Ser perseguido, ser injuriado, ser caluniado, e diz respeito a aprovações exteriores que vão experimentar aqueles que estão no caminho indicado por Jesus, porque o mundo não funciona conforme a orientação de Jesus. O mundo funciona com a orientação do conjunto dos habitantes desse mundo. Nós sabemos que nós somos espíritos de terceira ordem. Então, o que está consolidado no mundo é uma construção nossa, por enquanto. O que Jesus pretende é que cada indivíduo se renove para construir uma outra realidade social. Por isso que a gente foca nesse ângulo do coletivo hoje. Quais são os passos que estão previstos ou indicados nas 7 bem-aventuranças primeiras? A primeira bem-aventurança diz respeito ao pobre de espírito, quer dizer, aquele que é carente de espiritualidade. Ele precisa buscar, pedir espiritualidade. Então, a primeira coisa é tomar consciência disso, que nós estamos carentes de espiritualidade. Na segunda bem-aventurança, fica claro que quem nota que está carente de espiritualidade e deseja se espiritualizar nesse mundo de provas e expiações, vai viver muitas aflições, que realmente o mundo não ajuda nada. A educação não ajuda, a família não ajuda, as igrejas muitas vezes não ajudam. Então, essas aflições, elas são bem-aventuradas, porque você já tomou consciência, já começou o seu trajeto, mesmo a despeito de todas as adversidades. A terceira bem-aventurança tem a ver com a conquista da paciência e da humildade. Por quê? Porque sem paciência e sem humildade, a gente não consolida essa caminhada por esse trajeto que Jesus indicou. Tem que ter essa paciência e essa humildade. Na quarta bem-aventurança, está claro que é preciso querer se ajustar, querer a justiça, que é o nosso tema de hoje. Buscar, antes de tudo, o reino e a sua justiça. Nesse sentido do ajustamento, e a gente vai falar mais sobre isso. Depois desta etapa, você tem na quinta bem-aventurança o desenvolvimento da misericórdia, que aí implica a empatia com todos com quem você convive, que vive em situação também semelhante à sua, de dificuldade. Na sexta, está apontado o caminho da renúncia e da ausência total de apegos. E na sétima, a capacidade de irradiar a paz. Quer dizer, quando você consegue caminhar nesses passos, é uma progressão que vai num crescendo de conquistas, de desenvolvimento de virtudes,
até você ser essa pessoa cuja presença já irradia paz. Olha que maravilha. Nós estamos ainda em vias de caminhar nesse processo. O mundo ainda não conseguiu implementar esse roteiro. E voltamos à questão da justiça, então, porque o nosso versículo hoje, 33, do capítulo 6, buscai primeiramente o reino e sua justiça. O pastorino afirma que a palavra que está no grego, que todos os textos que chegaram para nós dos evangelhos, chegaram escritos em grego arcaico. Então, ele fez um estudo etimológico aí das palavras. Então, ele diz que a palavra que é traduzida por justiça é uma palavra assim, dikaiosune, no grego antigo. Então, ele observa que dikaios, esse radical, ele significa observador da regra, o justo, o reto, o honesto. Então, quando fala buscar o reino e sua justiça, não é justiça no sentido de julgamento divino. As pessoas pensam que é isso, que Deus vai julgar, vai separar os bodes das ovelhas, a separação do joio do trigo. Sempre tem a ideia do julgamento de Deus. A doutrina espírita vai ensinar que esse julgamento não é feito assim, não existe esse tribunal no mundo espiritual. Existe a nossa própria consciência. E esse julgamento é um julgamento interno da nossa consciência. E, realmente, a nossa consciência já contém as leis divinas. Por isso que não conseguimos ficar felizes no mundo enquanto estamos no caminho de realizar os nossos anseios, nossos desejos, sem cuidar desse lado espiritual. Buscar primeiramente o reino e sua justiça. Já está dentro de nós, por isso que a gente tem que fazer isso primeiro, se nós queremos ter essa felicidade, que é algo que todo mundo almeja, não é? Então, nós aprendemos com o Espiritismo uma coisa muito importante. Nós somos seres interexistentes. Nós vivemos em duas dimensões simultaneamente. Pelo corpo, nós estamos com toda a ferramenta que é constituída nesse equipamento biológico para a interação com os nossos semelhantes, para a interação com o meio ambiente. Mas nós somos espíritos, então não estamos presos dentro do corpo. Nós irradiamos, irradiando, estamos em contato com o mundo espiritual, que é um mundo que é habitado pelos espíritos, que são os seres que já estiveram na Terra e agora estão desvestidos do corpo biológico e estão na realidade maior da vida. Então, todos nós temos uma percepção em algum grau dessa realidade. Ainda que a gente não creia nisso, ainda que a gente nunca considere isso, essa realidade invisível, ela interfere na nossa vida. Nós estamos recebendo irradiações, estamos interagindo à revelia, porque irradiamos e captamos irradiações. Então, quando nós não temos consciência disso, nós não sabemos interpretar muitas coisas que nos acontecem. Esse é um grande detalhe aqui que a doutrina espírita vem nos apontar. Os espíritos influem no nosso pensamento, nos nossos atos, muito mais do que a gente supõe. De ordinário, dizem eles lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, são eles que nos dirigem. Como é que isso pode acontecer se nós somos inteligências dotadas de livre-arbítrio? É que, pelo nosso próprio exercício do livre-arbítrio, nós escolhemos uma faixa de relação. Essa faixa de relação é que, pela nossa escolha, vai interferir. Se nós estamos escolhendo a satisfação imediata dos nossos desejos, dos nossos prazeres, sem considerar que muitas vezes, fazendo isso, estamos prejudicando o outro, nós estabelecemos contatos com uma determinada faixa
em que predomina o orgulho, o egoísmo, todas essas imperfeições, e vamos receber, então, o fluxo desta realidade, e aí nós não vamos ter como justificar quando nós estivermos lá, de volta ao mundo espiritual, tomando consciência e recebendo os feedbacks da nossa atuação no mundo, nós não vamos poder justificar o nosso comportamento. Toda a sensação que resulta dessa interação, ela vai interferir nos nossos processos metabólicos, nos nossos processos fisiológicos, podem suscitar tristeza sem causa aparente, pode suscitar um medo sem nada exterior que justifique. Então, são as síndromes que estão presentes no mundo moderno, que a Joana de Ângeles apontou tão bem. É que a gente está numa faixa vibratória recebendo influxos de uma realidade que não nos ajuda a melhorar. Qual é o projeto de Jesus? O projeto de Jesus, do Reino dos Céus, significa uma ordem social diferente dessa que está. A nossa sociedade é competitiva, é consumista, individualista, egoísta, violenta, não é justa, a desigualdade é patente, salta aos nossos olhos todos os dias. Então, a realidade de hoje está na contramão do que Jesus propôs. Reino dos céus, no sentido da coletividade, significa uma ordem social justa e fraterna, que só pode existir numa sociedade composta de indivíduos conscientes da sua verdadeira realidade espiritual. Se você toma consciência de ser um espírito e você, então, coloca na perspectiva correta a sua relação com as coisas do mundo são importantes. Nós estamos aqui para atuar no mundo. São importantes, mas eu tenho que colocar numa perspectiva correta. Não pode ser o alvo da minha vida, o motivo da minha vida, o sentido da minha vida, correr atrás das coisas do mundo. E tudo que eu conquistar no mundo de coisas, eu vou ter que deixar quando soar o momento final desta organização biológica. Nós vamos desencarnar. E aí, quando retornarmos ao mundo espiritual, os bens da Terra não têm por lá valor. E aí nós estivemos nos inquietando, nos estafando por coisas que vamos ter que deixar. O que a gente chega, então, à conclusão aqui? Que nós precisamos dar aquele primeiro passo. É o cara que descobre que é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito no sentido, pessoa que não tem consciência da sua carência. Nós podemos ter muitos tesouros no mundo, mas se não nos espiritualizarmos, seremos pobres de espírito, é nesse sentido. Então, temos que tomar consciência de que ainda somos pobres de espírito, apesar de toda a cultura acumulada, todo o avanço da ciência, da tecnologia, nós ainda não nos espiritualizamos num patamar adequado para construir a realidade social mais justa, mais fraterna. Será um caminho para a gente tomar consciência disso, que é o primeiro passo? Tem. Então, como eu falei, o coletivo depende do individual. Então, se nós individualmente tomarmos consciência disso, individualmente vamos nos melhorar. E a questão do indivíduo melhorado que é capaz de criar uma massa mais consciente e aí interferir no processo social, gerando uma sociedade diferente dessa que aí está. Então, qual que é esse caminho para tomar consciência? Eu compartilhar com vocês a experiência que eu venho tratando comigo mesmo, já há um tempão que eu estou nesse caminho de busca,
de despertar essa consciência que dorme. Primeiro, a gente tem que saber o que é a consciência, né? Então, sem saber o que é, a gente talvez não consiga um caminho para esse processo. Segundo, nós precisamos entender por que é importante esse despertamento. E terceiro, a maneira, o método, qual a possibilidade que temos de fazer isso. Em relação a essa primeira pergunta, o que é a consciência? Ainda há um tremendo abismo entre o pensamento acadêmico e os postulados espíritas sobre a consciência. No mundo acadêmico, as pessoas acham ainda predominantemente que a consciência é um subproduto do cérebro. Mas o Espiritismo coloca para a gente que o espírito, o princípio inteligente, como origem e destino das manifestações da consciência, é que é a origem desse dado, da consciência, o espírito. Então, a neurociência tem procurado explicar como produtos da atividade química do cérebro, mas o espiritismo diz que não, que a sede da consciência é o espírito. Então, o maior mistério da natureza, ainda para a ciência, é a consciência. Não se trata de possuir teoria ruim ou imperfeita sobre isso. Simplesmente não existem teorias, porque ainda estão elaborando essa ideia da matéria. O paradigma da ciência é materialista. Então, querem explicar tudo só analisando a matéria. E não vão conseguir chegar a esse entendimento, porque a consciência não está no corpo, ela está no espírito. E o que os espíritos disseram sobre isso? Quando nós vemos a informação do Livro dos Espíritos, na questão 835, nós vemos que não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo definir. Porque os espíritos disseram assim, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os pensamentos. O que a gente entende disso? É claro, é um pensamento? Está na mente, está no espírito. A sede da consciência é o espírito, fica claro aí para a gente, é um pensamento íntimo, diz respeito à individualidade imortal que nós somos. Mas eles também não tiveram vocábulo na nossa linguagem para explicitar. E aí a gente tem que ir deduzindo dentro do limite que a gente alcança. É uma qualidade psíquica, é uma qualidade do espírito, é um atributo do espírito, da mente, mas não temos como definir, esmiuçar, nem através dos estudos espíritos, para vocês verem como é complexo isso. Mas dá para entender, né? É alguma coisa que está na sua intimidade, é algo que está no domínio do espírito, tem reflexos na personalidade que transita no mundo, porque a nossa consciência profunda vai, muitas vezes, gerar embates internos com a consciência periférica. A consciência periférica da personalidade que transita no mundo. Nós sabemos quem somos como personalidade. Temos noções dos nossos atributos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Isso faz parte da nossa consciência da personalidade transitória. Mas existe a consciência profunda da individualidade imortal, que é onde está a lei divina consignada, e por isso que o julgamento é um julgamento da própria individualidade, porque a individualidade vai observar que a personalidade que transitou no mundo muitas vezes não cumpriu a tarefa que estava prevista no plano encarnatório. Não é verdade? Isso. Então, que é a consciência? É esse atributo íntimo. E por que é importante que a gente desperte essa consciência profunda, que dorme muitas vezes, porque a gente fica só na periferia que o mundo nos mostra?
Então, é importante exatamente porque a lei divina está em nós e elas, embora estejam em nós, nem todos nós conseguimos acesso para praticar essas leis. Então, é importante conhecer teoricamente, o conhecimento teórico está disponível, Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Tem ali toda a teoria dessas leis, mas não adianta só teoria, você tem que ter um contato íntimo com essa consciência profunda, é aí que entra o esforço que é indicado pelos benfeitores espirituais, de nós buscarmos o autoconhecimento, o aprimoramento moral, as práticas que poderão ajudar nesse processo de autoconhecimento e aprimoramento moral. Quais são essas práticas? São práticas também que existem orientações milenares de disciplina do próprio pensamento, de prática diária da meditação, e os espíritos sempre reforçam o ensino de Jesus. Lembra de uma passagem que os apóstolos não conseguiram curar um obsidiado, e Jesus disse para eles assim, aqui para lidar com essa casta de espíritos, só com muito jejum e oração. Então, jejum e oração é outra direção desse esforço que nós precisamos fazer, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, e ainda está povoado desses espíritos que ainda têm uma movimentação psíquica rudimentar, ainda são perversos, ainda intencionam o mal. Então, para lidar com isto, nós precisamos de jejum e oração. Então, 3 caminhos que estão indicados aqui. Eu já falei muito tempo, não sei se você, Nádia, quer fazer uma observação, você quer fazer um contraponto, pode concordar, pode discordar, nós estamos Quem vai aqui. discordar de Jesus? Ô, Dalva, quem vai discordar de Jesus? Não, você tem, por exemplo, disposição, se você quiser, você fica mais uns 15 minutos. Nós temos aqui algumas perguntas no YouTube, então nós temos, na verdade, uns 36 minutos. Você pode ir à frente com essa Nesse caminho. maravilhosa investigação, digamos, no texto de Jesus. Então, vamos prosseguir. O negócio é bom, né? O caminho é bom, né? Para nós todos. E para Então, quem vamos ainda não prosseguir. será. Então, o que está indicado? A gente sabe que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho deu uma dica de como ele fazia quando ele estava encarnado, porque Kardec perguntou sobre isso, né? Como é que a gente pode viver nesse mundo e achar esse roteiro da felicidade, isso tudo que a gente busca. E o Santo Agostinho falou assim, bom, um sábio da antiguidade já ensinou isso, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec falou, sim, conhecesse, mas como que a gente faz isso? De fato, é difícil esse autoconhecimento. E o Santo Agostinho deu uma diretriz, que ele comenta que ele fazia isso diariamente. Ele dá uma orientação de meditação para o autoconhecimento. É quando você, no final do dia, você para e analisa o seu dia, investiga. Não é simplesmente você remontar fatos, é você perceber na sua atuação quais as suas motivações. Por que eu fiz assim? Por que eu falei assim? Por que aconteceu isso? O que em mim deu motivo para que o outro agisse daquela maneira? São essas as perguntas. E ele diz que a gente não temesse multiplicar as perguntas, porque é nesta observação de si mesmo que você vai encontrar o conhecimento daquilo que te move. Qual é o seu motivo interno, o seu objetivo mesmo? O que é aquilo que está
te fazendo atuar, o que te faz falar, agir ou reagir no contexto social em que você vive. São essas as indagações. Ele diz isso. E fazendo isso, que você não deixe de considerar a opinião das pessoas a seu respeito. E ele diz ainda mais, a opinião dos amigos, elas costumam ser opiniões favoráveis, porque os amigos gostam de nós. Mas a opinião dos inimigos importa, porque eles vão botar o dedo naquele ponto que a gente não quer enxergar. Quando a gente fala inimigo, a pessoa pensa que é aquele adversário político, que é aquele bandido. Não, o inimigo, o adversário, muitas vezes é o nosso familiar, é aquela pessoa que está na nossa casa, é aquela pessoa que fala aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir. Esse inimigo, entre aspas, porque se existe esse ruído na comunicação, desentendimento entre pessoas que são próximas, isso indica uma relação de vidas passadas que não foi bem arrumada, tem que ser arrumada agora. E essas pessoas costumam apontar as nossas falhas, porque elas convivem conosco no cotidiano, e elas sabem, elas sofrem das nossas imperfeições. E aí o Santo Agostinho diz, considera essa opinião. E aí você vai observar. O que a pessoa falou tem motivo? Aí eu vou me corrigir. Não tem motivo? Então eu vou deixar passar isso, não preciso reagir, eu vou tentar mudar a visão que essa pessoa tem de mim, atuando de maneira diferente, mais adequada. Então, é esse tipo de coisa que vai levar o indivíduo ao autoconhecimento. Então, o que a gente aponta? Para fazer isso, nós precisamos criar um tempo para isso. No ritmo da vida moderna, nós não estamos criando esse tempo. O tempo é uma dádiva divina que é de uso individual. A pessoa gerencia o próprio tempo. É lógico que você, se está na ativa profissionalmente, 8 horas do seu dia você vai ter que estar num trabalho qualquer para sobreviver. A gente sabe disso. Mas o dia tem 24 horas. Então, se 1/3 nós temos que trabalhar, vamos dizer aí que tem um tempo também que você tem que se alimentar, higienizar, repousar. Ainda assim, tem um tempo aí que nós não estamos dedicando nenhum minuto para fazer essa viagem íntima, essa sondagem. Então, criar um tempo para si mesmo, acomodar-se em um lugar adequado, ter um ambiente na sua residência ou na sua dinâmica, em que você possa estar a sós consigo mesmo, por um tempo. Isso não precisa ser muito tempo, não. 15 minutos. Será que é difícil? 15 minutos? E aí, nesse lugar, você vai procurar uma posição confortável. A indicação sempre é você manter uma postura de alinhamento para você ter os centros de força num processo de alinhamento que permita a circulação das energias, sem criar desconforto, porque aí você não consegue ficar. Então, nessa posição que te dê um alinhamento dos centros de força, a gente sabe que são 7, né? Coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico no tórax, mais abaixo um pouquinho o gástrico e no baixo ventre o genésico. São os 7 centros de força, segundo a orientação de André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Os orientais chamavam chakras. Essas situações são situações da energia que nos constitui, quer dizer, são campos perispirituais, não são do corpo. No corpo físico, esses centros estão relacionados aos plexos nervosos, e é isso que comanda a máquina biológica, através dessas estruturas perispirituais, como diz Kardec, o perispírito, o corpo energético,
o espírito comanda o corpo. Então, esse alinhamento dos centros de força faz com que a energia circule harmonicamente, nos dê conforto físico, para que a gente possa se abster dos estímulos exteriores e tomar consciência do corpo, perceber o próprio corpo e, percebendo, verificar pontos de tensão muscular. Esses pontos de tensão muscular estão muitas vezes acumulados na testa, que a gente franze a testa quando não está satisfeito, queixo, a gente trava os dentes quando a gente está com raiva, ombros, a gente tensiona os ombros quando está sob uma pressão muito forte de trabalho, a gente tensiona o corpo todo está sofrendo desse acúmulo de tensão. Então, tomar consciência e dar um tempo para esse repouso muscular, comandar o músculo, e nesse momento que você consiga dar esse repouso, deixar sua mente solta. Você não precisa fazer nada, nada, não é para fazer nada, só ficar observando. Você assume a posição de um observador do seu próprio pensamento. Veja o que vem na sua mente nesse momento. Nesse momento, pensamentos vão pulular, porque nossa mente, nosso mecanismo de pensar é contínuo, não tem como parar o pensamento. Mas você pode olhar esse ritmo, reduzir esse ritmo, rejeitar certos pensamentos, não é isso que eu quero pensar, vou deixar passar esse pensamento, e observar essa dinâmica. Quando você faz isso, você consegue perceber, por exemplo, se na sua mente você está sempre voltando ao passado. Os pensamentos que vêm são sempre aqueles: antigamente que era bom, eu perdi aquela situação, por que eu deixei isso acontecer? Por que eu falei essas coisas? Esses são pensamentos voltados ao passado. Ou então a sua mente pode estar sendo bombardeada por pensamentos de ansiedade em relação ao futuro. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou construir essa realidade que eu quero? Então, você vai ter uma notícia muito clara do seu movimento predominante. Você, se ficar voltando ao passado, você é uma pessoa dada às angústias, né? Esse sofrimento, remorso, ficar remoendo coisas. Isso não é bom, não ajuda em nada. Ou então você está sempre ansiosa pelo que virá, também não vai ajudar, porque vai desestabilizar suas energias e não vai te ajudar a construir esse futuro. O presente é o tempo que nós temos, então, olhe os seus pensamentos, observe os seus pensamentos. Essa é a situação. Concentre-se em você. Perceba o seu sentimento, né? O que você efetivamente está sentindo, dê nome ao sentimento. Que a emoção ela é automática, espontânea, inconsciente, mas o sentimento já é consciente, então você precisa identificar que é isso que eu estou sentindo agora. Então, você vai cuidar de você mesmo se você fizer isso. Esse cuidado, esse autocuidado, ele é importante, não é egoísmo. Esse é o amor a si que Jesus indicou. Quando você ama a si mesmo, você tem base para amar o próximo. Esse cuidado, esse interesse, você usa a sua inteligência, os conhecimentos que você adquiriu para equilibrar a sua própria vida. Isso é manifestação de amor a si mesmo. Esse é o amor que Jesus indica que nós cultivemos e que nós sejamos, então, com base nele, sejamos amorosos em relação ao outro também. Quando você tem cuidado de você tem cuidado do outro. Mas se você é
ter uma atitude punitiva em relação a si, você também vai querer punir o outro. É assim que funciona a nossa dinâmica, não é? Então, aí a gente entra aquela outra situação, orientação, que a gente já falou aqui, dessa tomada de consciência, o que, que significa, caminho para fazer isso, que está indicado pelo Livro dos Espíritos, na orientação de Santo Agostinho. É esse processo de meditação para o conhecimento. A meditação para também você dar uma pausa no seu dia e repousar e dar novas energias às suas células, ela corre por conta dessa disposição de se recolher pelo menos por 15 minutos do seu dia. Então, isso que está indicado. Aí a gente falou também que Jesus considerou que para você lidar com os espíritos que ainda habitam essa nossa morada planetária, que são espíritos impuros, lembra? Da escala espírita, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Na terceira ordem, lá no rodapé, os espíritos impuros. São seres capazes de crueldade, são seres mal intencionados. Esses seres existem encarnados e desencarnados. Nós, como encarnados, não estamos livres de encontrar essas criaturas na nossa dinâmica cotidiana. Não há o que fazer. Somos encarnados, somos suscetíveis de termos esses encontros e sermos alvos dessa intencionalidade má, dessa crueldade que eles ainda manifestam, e aí nós temos que encontrar recursos no nosso cotidiano também para nos preservar desses processos que estão no mundo de provas e expiações. Então, mas na dinâmica espiritual existem também esses espíritos. Em relação aos que estão na esfera espiritual, é que nós temos na doutrina espírita orientações muito claras de como proceder. Jesus recomenda jejum e oração. Aí as pessoas, sempre que pensam no jejum, as pessoas pensam em passar fome. E isso é muito difícil, não é? Mas não significa propriamente isso. É claro que a pessoa ser capaz de disciplinar a sua alimentação, e se ela tem o hábito de jejuar em determinados momentos, isso pode ser saudável. Tem propostas de jejum intermitente, proposta de um dia só tomando líquidos. Tem várias propostas que dizem que a saúde do corpo melhora quando você faz isso. E eu acredito que melhore mesmo. Mas quando Jesus indica um jejum, ele está falando da nossa possibilidade de assumir uma conduta diferente da conduta habitual desse mundo. Aí é uma orientação que vocês podem conseguir com Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, no livro Trilha da Libertação. Ele diz que jejum é conduta reta, abstinência de materialidade. Olha que diferente, não é? Você ter uma conduta equilibrada. Quanto à alimentação, o equilíbrio é a base de tudo. Toda vez que você se excede na alimentação, seu corpo responde de alguma maneira. Pelo nosso gosto, pelo prazer que dá a alimentação, nós não temos medida, não temos limite. Mas se nós já conseguimos elaborar esse pensamento de que a alimentação é para o nosso sustento, e ela não precisa ser ruim, pode ser prazerosa, mas a gente não pode mergulhar de cabeça nesse prazer. Nós temos que ter equilíbrio. O Livro dos Espíritos fala do necessário e do supérfluo, ali tem orientação a respeito disso também. Então, o que o Manuel Filomeno de Miranda fala? Jejum de materialidade. Olha que fala que é essa.
Abstinência de materialidade. Eu ser capaz de abrir mão de coisas que me conectam à matéria de maneira poderosa. Todo prazer que implica consumo de coisa material é algo que me fixa no corpo, porque eu dependo do corpo para ter esse prazer. O que nós sabemos pela bibliografia espírita? Tem espíritos que desencarnam, mas não deixam de necessitar de certas substâncias. O que acontece com esse ser espiritual? Eles não habitam esferas mais sutis, eles estão habitando a crosta da Terra, identificados com pessoas que cultivam o mesmo prazer. Por quê? Eles não têm corpo para satisfazer a vontade. Eles vão precisar do corpo do outro para satisfazer essa vontade. Então, os processos de simbiose, de vampirismo, entre aspas, vampirismo, a gente sabe pela lenda, né? Seres que sugam o sangue das pessoas. Então, usando essa metáfora, são seres espirituais que acoplam com seres encarnados e eles vão absorver energia vital do corpo, porque eles não têm corpo. Então, abstinência de materialidade. Quando eu abro mão de vivenciar um prazer que é puramente material, eu me coloco preservado, defendido desse tipo de interferência no meu dinamismo aqui, na minha fisiologia. Eu fico livre desse tipo de acoplamento. Então, jejum é conduta reta, é equilíbrio. Você não vai parar de comer, você não vai parar de beber, você não vai parar de ter lazer. Tudo que a Terra oferece de prazeroso está disponível, nós podemos consumir, mas nós temos que fazer isso com equilíbrio, com medida, com limite. E tudo aquilo que nós pudermos deixar para trás, em termos de hábito material mesmo, vamos dizer, vício do tabaco, o vício da bebida, se nós pudermos abrir mão definitivamente disso, é a nossa saúde que vai agradecer, é o nosso corpo que vai funcionar melhor. Então, é isso que está indicado nesse processo individual. Assim, quando eu me melhoro e tomo consciência dessa realidade de espírito encarnado, eu vou perceber como posso melhorar esse mundo, como eu posso ser um agente da melhora que eu quero no mundo. É esse o ponto. Por isso que eu falei, quando a gente olha assim, o reino como proposta coletiva é a criação de uma ordem social mais justa, mais fraterna. Como que isso pode ser realidade? Não é realidade. Em nenhum lugar do mundo ainda é realidade. Mas está indicado para este mundo construir essa realidade. Porque essa será a realidade que pouco a pouco será construída no mundo de regeneração até chegar ao mundo feliz. E nós estamos no limiar dessa virada, sair de provas e expiações e entrar na fase da regeneração para começar essa construção. Não é que virando para o mundo de regeneração já vai ser dada a situação, não. É uma construção. Então, o primeiro momento dessa construção coletiva, nós queremos sociedade mais justa, mais fraterna, não violenta, solidária. Essa é uma construção. E eu preciso me preparar para viver essa possibilidade por uma tomada de consciência do que eu estou escolhendo fazer no mundo. E aí está indicado também a oração. Por quê? Porque quando a gente faz esse caminho, nós começamos a perceber a nossa fragilidade, que é muito grande. Nós estamos numa condição de tal fragilidade que uma bactéria
nos destrói, não é? Nesse mundo, provas e expiações. Estamos sujeitos ao contágio de um vírus. Vocês viram o que o coronavírus fez aqui no Brasil? 700 mil mortos. Então, nós estamos suscetíveis a essa questão que nos mostra a nossa fragilidade absoluta. Fragilidade absoluta. Então, por que é importante essa tomada de consciência? Porque eu posso estar nesse mundo e estar defendido desses contágios, tanto do ponto de vista material mesmo, porque quando eu crio uma dinâmica diferenciada, entro em faixas vibratórias mais elevadas, nós temos inspirações e intuições que nos preservam das situações conflitivas na realidade dos encontros nesse mundo material. E também estamos defendidos das influências dos seres espirituais que não se interessam pelo nosso progresso, pela nossa evolução. A sociedade é resultado do comportamento dos indivíduos. E nós temos consciência muito clara disso. Ela é uma construção coletiva. A cultura é uma construção coletiva. A nossa cultura, ela já está dada quando nós nascemos. E nós absorvemos totalmente essa cultura, nos impregnamos dela. Então, tomar consciência do quanto do meu comportamento é ditado pelas influências culturais, quanto do meu comportamento é ditado pela educação limitadora que eu recebi, porque o nosso processo de educação não é libertador também, é limitador. Então, tomar essa consciência e tomar a rédea. E aí, eu sou um espírito dotado de livre-arbítrio, com autonomia, para gerir o meu destino. Eu posso escolher. Essa escolha a gente fez antes de encarnar, linhas gerais do planejamento encarnatório, antes de encarnar. Tem coisas que estão previstas, mas essas coisas que estão previstas, quando é uma situação de sofrimento, podem ser atenuadas se a gente já começou esse caminho. Pode ser agravado também, se nós não fizermos esse caminho. Então, tudo depende do que nós estamos escolhendo fazer individualmente para encontrar essa realidade que já está dada, porque está dentro de nós, para que a nossa ação no mundo contribua para essa construção coletiva que é a responsabilidade da humanidade. Jesus deixou a mensagem, capacitou os continuadores dele, esteve presente 40 dias depois da desencarnação, junto àqueles homens, solidificando os ensinos, fixando os ensinos para que eles pudessem ser multiplicadores. Eles fizeram um trabalho excepcional. Aquela mensagem que nasceu numa pequena localidade do Oriente se propagou para todo o Ocidente. Nós temos um mundo, metade do mundo se identifica com o cristianismo, é trabalho de divulgação que foi feito. Mandou depois o Consolador para orientar a nossa leitura dos textos, porque ainda estamos muito equivocados e porque lemos errado, fazemos errado. Então, o mundo fez guerra religiosa, cruzadas, tribunais da Inquisição, tudo isso por leitura equivocada do que estava escrito. Então, o Consolador vem nos ensinar. Temos o Espiritismo aí na mão, agora, 5 obras para estudar. 5 obras que são a base. Depois tem uma miríade de livros disponíveis para nós detalharmos tudo isso que precisamos para ter o conhecimento teórico que nos coloque na pista de alguma coisa que Deus já nos deu desde que nos criou. Olha que coisa interessante, não é? E nós vamos continuar assim, não é, Dalva? Então, Precisamos continuar
estudando o Precisamos Evangelho continuar, da né? luz do Espiritismo. Não tem opção de parar, ô, Nádia, não tem opção de Não, parar. nem Então, queremos mais, né? Quem descobre o caminho, quem conhece Jesus e o Espiritismo, não consegue mais parar, né? verdade. Mas Então, fico feliz de nós compartilhar. agora vamos parar só um pouquinho, no momento em que nós agradecemos muito a você essa exposição tão delicada e profunda sobre o reino dos céus, o reino de Deus, toda essa fantástica viagem que Jesus nos deixou sinalizada para estudarmos ao longo dos séculos, porque nós temos aqui algumas participações pelo YouTube, que nós estamos pelo YouTube. Uhum. Então, nós temos aqui o nosso querido Fabiano Nunes, que é um destacado expositor aqui do ICEB. Obrigada, Fabiano, muito querido. Bom dia, professora Nádia do Couto Vale. Bom dia, Carlos. Bom dia, professora Dalva, diz o Fabiano. Um abraço forte para toda a família ICEB. Ele faz parte dessa família ICEB. Nós temos aqui uma participação muito especial do Grupo de Estudo Espírita de Poitiers, na França. Então, nós agradecemos muito a todos vocês, nossos irmãos que estão aí em França. Nous remercions à vous tous d'être ici avec nous. Vous êtes tous bienvenus. E o Fabiano pergunta sobre o Livro dos Espíritos na questão 1018. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E vou deixar também a do 1019, porque são encadeadas e o Fabiano nos traz ambas. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Então, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso constatando uma realidade muito sofrida, porque ele foi preso, né? Foi preso, foi condenado, e perguntado se era rei. Sou rei, mas meu reino não é deste mundo, né? Se o reino fosse deste mundo, ele teria defensores, mas ele não teve, na verdade, naquele momento histórico. Então, ele estava fazendo uma contestação inquestionável. E ainda é inquestionável essa constatação. Hoje ainda, se Jesus encarnasse, ele dizer, meu reino não é deste mundo, porque o reino que ele propõe é exatamente um reino em que reine fraternidade. O que ele ensinou foi, Deus é pai de todas as criaturas. Então, sendo pai de todas as criaturas têm igualmente um destino de felicidade. Mas a construção dessa felicidade é o trabalho individual e coletivo das inteligências criadas por Deus. Então, é nesse sentido que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ainda não é. Mas aí a outra pergunta, pode ser? Pode ser. Porque nenhuma inteligência criada por Deus vai ser destruída. Todos os seres inteligentes têm uma só fatalidade, chegar à perfeição. Isso é determinismo divino, ninguém está excluído. Mas isso vai ser um caminho longo, está sendo para nós, né? Um caminho longo, um caminho que você pode encurtar, se você assume a rédea da sua vida e decide, como eu estou falando. A gente está vivendo um mundo de provas e expiações, ainda, mas ele está se tornando um mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele é um mundo diferenciado do que nós experimentamos até agora, porque não vai ter uma prevalência do mal. No mundo de provas e expiações ainda prevalece o mal. Você vê isso mais claramente, né, em todas as notícias que são dadas no cotidiano, do funcionamento da sociedade, você vê isso, ainda prevalece o mal. Mas não será mais prevalente o mal no mundo de regeneração. Vai ter um certo equilíbrio a princípio, aos poucos o bem vai tomar uma proeminência e, na medida em que avançaremos nesse novo mundo, nós vamos constituir uma sociedade em que o bem será prevalente.
Aí o mal fica como nichos, igual hoje. Hoje a gente vê que o bem tem nichos de bem, né? No mundo mais avançado, o mal que terá nichos, né? E aí a sociedade, de modo geral, estará organizada de outra forma. Gente, não é justo você ver tanta gente na miséria e na rua quando tem tanta fartura no mundo. O mundo pode alimentar todas as criaturas. O índice de pessoas que ainda morrem de fome é alarmante, porque fala do nosso egoísmo, fala da inadequação da ordem social vigente. Nós precisamos tomar consciência para mudar, coletivamente mudar. Não vai mudar de graça, os anjos não vão encarnar para fazer um mundo melhor. Nós é que temos que trabalhar isso, não é? Então, minha resposta é positiva. O mundo será um mundo de predominância? Bem, será. Agora, quanto tempo isso falta? Né? Quanto tempo falta para essa realidade? Aí a gente não consegue dimensionar. Mas seguramente falta muito tempo, porque as questões ainda estão muito presentes aí das dificuldades que nós temos para gerar uma ordem mais justa, mais igualitária. Obrigada, Dalva. Eu tenho aqui uma reflexão a respeito do uso da ressonância magnética funcional, porque você mencionou as neurociências e tudo mais, e nós vemos que há uma vertente da neurociência de feição nitidamente materialista, buscando no corpo físico, na imagética cerebral, em determinados pontos do cérebro, o que dá também uma instrumentalidade para os nossos postulados, os nossos ensinos de André Luiz, particularmente, não é? Sobretudo aquela questão do calderaro que ele coloca. Há uma pesquisa do Dr. Jorge Moll Neto sobre isso e do João Ascenso, que fez o doutorado sobre isso. Então, é a questão da moral que o espírito reverbera no cérebro, porque, evidentemente, há o acoplamento, não é isso? Do espírito através daqueles pontos todos do corpo perispiritual. E, então, o espírito vibra e acende, digamos assim, o termo não é científico, mas acende determinadas áreas do nosso cérebro de acordo com o que nós pensamos, sentimos e agimos. Então, existe essa feição materialista que passa a ser uma ferramenta de utilidade para as nossas reflexões do Espiritismo, que tem o respeito todo da ciência, como está posto lá em A Gênese, no capítulo 1º, item 55, não é isso? Quer comentar isso, querida? Então, Nádia, a gente vê com muita expectativa, esperançosa, todos os avanços da ciência. A neurociência, a epigenética, essas pesquisas têm apontado fortemente para a realidade espiritual, para a explicação dos fenômenos, né? Então, eu vejo isso com esperança de que a ciência acadêmica, mais à frente, ela testifique a realidade do ser espiritual. Ainda não. Ainda são caminhos que estão paralelos ao que o Espiritismo já aponta, porque o André Luiz é um homem de ciência. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele ditou nas décadas de 30 e 40 informações que só agora a ciência vem convergir para os postulados que ele já apresentou. Ele apresentou numa linguagem que era acessível naquele momento histórico, né? Então, essas pesquisas vêm mostrando o acerto do que ele aponta. E ele está numa dimensão de observação mais adequada do que
a gente com os limites dos sentidos físicos. A ciência, pelo avanço da tecnologia, conseguiu criar aparelhagem que já permite essa observação. Você vê que o caminho está correto. Então, a esperança nossa de que, mais cedo ou mais tarde, a própria ciência acolha como fato a reencarnação e essa manifestação extrafísica da inteligência. A inteligência, ela se manifesta no corpo, mas essa inteligência não é física, não é produto do cérebro, né? Então, quando isso acontecer, eu acho que a virada para esse mundo melhor vai ser muito mais rápida, né? Vai ser muito mais rápida. Agora, as implicações morais disso, dessas conquistas, depende muito da filosofia, porque você olha um fato, olhar o fato é uma coisa, deduzir implicações do fato é filosófico, né? A doutrina espírita já antecipou isso para nós, porque observou o fato psíquico, o fato mediúnico. Kardec usou a metodologia da ciência que ele tinha na época, incluiu a questão da intuição, porque o método de Kardec era racional, intuitivo. Ele incluiu esse lado da nossa capacidade de integrar conhecimento, de fazer, dar sentido, significado a esse conhecimento que nós estamos vendo. Então, ele conseguiu classificar, conseguiu denominar, ele conseguiu antecipar uma série de coisas. A filosofia espírita, ela já fez esse trabalho para nós, das implicações morais desse conhecimento. Então, faz o que Jesus disse que o Consolador faria, não é? Por isso que a gente fica na esperança. Quer dizer, o Brasil já conta com 16 mil casas espíritas adesas à unificação do espiritismo. Então, são núcleos de difusão desse conhecimento que daqui a pouco será totalmente vulgarizado, será espalhado no mundo. Ainda não, mas vai ser, porque é lei. Um pouco de fermento, né, Dalva? Tem que levedar, né? Tem que levedar, é a minha esperança. É a nossa esperança. Está levedando, mas uma esperança muito fundamentada, né? Com muito elemento para fundar. Eu quero dizer, aqui a Dalva citou a epigenética, citou a física quântica, citou a neurociência. Nós queremos informar a quem está conosco pela primeira vez, particularmente o grupo de Poitiers, que nós temos palestras e estudos aqui no ICEB sobre todos esses temas e muitos outros, tantos outros. Você entra pelo YouTube, TV ICEB, com C, de Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e você vai ver estudos maravilhosos sobre esse tema e tantos outros. E você, por favor, também veja a nossa programação que estamos desenvolvendo atualmente neste semestre de 2023. Então, todos convidados. A Isa Bruno já continua aqui conosco. Obrigada, Isa. E então você também falou do prazer pelo corpo e do prazer que a atitude e a ação de moralidade trazem para nós em termos de prazer, num outro patamar de prazer. Não o prazer do hedonismo clássico, né, da Grécia clássica, mas um hedonismo que nós podemos chamar com Joana de Ângeles de hedonismo moderno. Por exemplo, o trabalho de voluntariado é exatamente, ou está neste enfoque de hedonismo moderno, que é você sentir prazer não mais para os seus caprichos e o atendimento ao que você gosta de ter e de sentir, mas voltado para o outro, numa relação de empatia, e aí você vê também uma manifestação, se você me permite, Dalva, de começo, início de construção do reino de Deus, do reino dos céus, dentro da criatura, quando ela se volta para o outro. E Jesus disse, não é isso? Tem que amar o outro, tem que amar o próximo. Amando o próximo, eu estarei lá.
Então, é essa questão que está no nosso entendimento, modesto, mas entendimento. O nosso Carlos Operador está dizendo que a programação está no site portaliceb.org.br. Site portaliceb.org.br. É ele que posta tudo para nós, e nós agradecemos aqui muito ao Carlos toda a dedicação que ele tem nos oferecido aqui no trabalho. Ele não só trabalha, mas ele ama aqui o ICEB e a todos nós. Dalva, nós não temos mais perguntas e queremos saber de você se você tem alguma outra coisa a acrescentar neste momento, porque ainda temos mais 2 encontros com Dalva, em outubro e novembro. Isso, ainda temos mais 2 encontros. Então, pode ter sido uma frustração para algumas pessoas quando a gente faz a proposta falar do reino de Deus, realidade social, e aí a gente acabou falando mais do indivíduo, não é? Porque, na verdade, é esse entrelaçamento que é preciso que a gente deixe claro, porque nós queremos uma realidade social diferente, todos queremos, e nós ficamos na esperança que os governos façam isso ou aquilo, na esperança de que outros venham a realizar. Na verdade, não é por aí que vai acontecer. Nós precisamos fazer o caminho que está indicado por Jesus, buscar o reino e a sua justiça, que é o que a gente começou falando. Né? A nossa insatisfação diz respeito ao fato de estarmos desconectados dessa busca. Não precisa você já ter encontrado o reino, a justiça, já ter realizado tudo. Você precisa buscar. Se você estiver começando a busca, essa sensação que você fala de prazer, de alegria, ela já vem com esse caminho que você vai trilhar. Ela já vem para você nas relações que você passa a estabelecer com esse mundo espiritual. Então, a decisão é sua, ninguém pode tomar essa decisão por você. Então, se decidir isso, não precisa esperar 1 mês, 1 ano, 1 século. É hoje que acontece para você a virada. Que Jesus nos abençoe, nos favoreça. A todos nós, a todos nós. Né? A todos Muita nós. paz a todos, eu agradeço muito. Para você também, Dalva, nós estamos muito agradecidos aqui do ICEB com mais essa sua presença aqui conosco, delicada, profunda, informada, né, atualizada. Deus te abençoe. Nós vamos juntos, já que falamos tanto de Jesus. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus como nós hoje podemos, com tranquilidade, atestar. Vamos nos vincular a Ele neste instante, ao teu coração magnânimo, Jesus querido, de nossas almas, cansadas de tantos caminhos errados. Mas conhecendo-te, descobrimos o caminho reto e todos os sinais que nos deixaste em pegadas de luz que em certos momentos da história quase nós deixamos se apagassem. Mas tua luz imorredora e cósmica persiste em nosso benefício aqui na Terra. E neste instante, muito profundamente agradecidos, nossos pequeninos corações erguem-se para agradecer-te, Mestre amado, por tudo que de teu coração, de tua mente, de tuas mãos, de tua vibração, temos recebido todos nós, tutelados do teu amor, ao longo de nossas encarnações. Guarda-nos a todos, Mestre amado, sob tua paz e tua luz. Abençoa todos os lares e todas as instituições que trabalhem e vibrem no bem, de que tu sempre foste aqui o portador e a emblemática presença na Terra. Guarda-nos, sobretudo, Jesus, em tua paz, em tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.